Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História das Fotos. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível através do tempo e da transformação. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo passado e pelo presente, enquanto exploramos as fotos antes e depois de cidades e lugares em todo o mundo. Em nossa busca por compreender como o mundo evoluiu, mergulharemos nas imagens impressionantes que capturam as mudanças dramáticas que ocorreram em locais icônicos. De pequenas aldeias a metrópoles imponentes, estas imagens revelam histórias de crescimento, desenvolvimento e, em alguns casos, restauração. Ao longo deste vídeo, você ficará maravilhado com as transformações surpreendentes que aconteceram em paisagens urbanas e naturais. Prepare-se para se surpreender, inspirar e se emocionar com as imagens que vamos compartilhar. Vamos a elas. 1. Tóquio no fim da Segunda Guerra, e hoje em dia, mais de 50% da cidade foi destruída por bombardeios dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Em um único dia, 120 mil civis japoneses morreram, um número maior do que as vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki somadas. 2. Essa foi a Escola Agrícola da Bahia, inaugurada em 1877 em São Francisco do Conde. Tinha 3 andares, com 252 janelas, uma biblioteca, capela e um mini-museu. Hoje, apenas 2/3 das suas fachadas originais restaram. 3. A Ladeira da Barra, em Salvador, no meio do século XIX. Salvador foi fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza, erguida em uma baía de terreno íngreme por motivos militares. Nos dias atuais está assim. 4. Lajes em 2011 com seus fios aparecendo. Nos últimos 12 anos, a fiação subterrânea foi instalada em algumas cidades brasileiras, principalmente turísticas. Enterrar os fios possui várias vantagens, além da estética. 5. A casa que Machado de Assis viveu por 25 anos é hoje esse prédio de 13 andares. Fica na Rua Cosme Velho, atual número 174, Rio de Janeiro. Hoje, uma placa na fachada do prédio diz: neste local, viveu Machado de Assis, de 1883 até sua morte em 1908. 6. Sarajevo, Bósnia, em 1993, em plena guerra toda bombardeada, e nos dias de hoje no mesmo lugar com transporte funcionando. 7. O garimpo de Serra Pelada atingiu seu pico de atividade entre 1980 e 1983, tornando-se o maior garimpo a céu aberto do mundo. Na época, milhares de garimpeiros buscaram enriquecimento rápido através da extração de ouro no local. Hoje a área toda está debaixo de água. 8. A conservação histórica de Congonhas, Minas Gerais, em 140 anos. A descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu milhares de portugueses garimpeiros para o Brasil. 9. A mudança da Times Square em Nova York, em 110 anos. O prédio, que é uma grande fachada de outdoors, o One Times Square, não abriga nenhum morador ou empresa, mas gera milhões de dólares anualmente por causa da publicidade. Originalmente, foi construído como sede do jornal The New York Times, em 1904. Com 111 metros de altura, foi uma das primeiras construções da época, sem ser uma igreja que ultrapassou os 100 metros. 10. Quase 100 anos de transformação da Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro. A urbanização da Zona Sul do Rio de Janeiro é recente, do início do século XX. Quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro, em 1565, a Zona Sul era bastante afastada dos seus assentamentos. 11. Esse é o terceiro maior anfiteatro romano do mundo, o Anfiteatro de Pozzuoli, na Itália. É menor apenas que o Coliseu de Roma e o Anfiteatro de Capua. Comportava até 40 mil espectadores, com 3 andares e 17 entradas diferentes. Com 147 por 111 metros, foi construído a partir do reinado do imperador Vespasiano, no ano 69. 12. O reflorestamento de Maceió, Alagoas, na praia de Pajuçara. Maceió é dona de um litoral de 40 quilômetros de extensão. No início do século XX, diferente de hoje,
A cidade tinha poucos coqueiros nas praias. O mais famoso era o Gogó da Ema, um coqueiro curvado em forma de S. 13. A transformação de Balneário Camboriú em 50 anos. Balneário é uma das cidades que cresceu mais rápido em Santa Catarina. Até em 1960, era um pequeno reduto de pescadores e agricultores. Habitado em maior quantidade pelos carijós até 1600, estes migraram para o oeste com a chegada de bandeirantes, tornando o litoral pouco frequentado. 14. A mudança do Convento da Penha em Vila Velha em quase 60 anos. Vila Velha teve um grande processo de reflorestamento a partir da década de 70, algo bem visível nessa comparação. Só entre 1900 e 1903, mais de 2.500 mudas foram plantadas no Convento da Penha. 15. Em 2001, a cidade de Jaguaribara foi inundada para comportar o açude Castanhão. Mais de 11.000 pessoas foram realocadas para uma nova cidade idêntica. Velha Jaguaribara ficava no sudeste do Ceará, na margem do rio Jaguaribe. Em 1985, o governo projetou criar o maior reservatório hídrico do Brasil, no Nordeste. 16. Esse era o Arco da Conceição de Recife, destruído para dar espaço ao trânsito. O arco foi erguido pelos neerlandeses em 1645, destruído em 1913. Quando foi demolido, tinha 268 anos. Ficava na entrada da Ponte Maurício de Nassau, servindo como pedágio para as carroças que passavam. 17. A Avenida São João, em São Paulo. Foi uma das principais avenidas da cidade até o meio do século XX. Era conhecida por suas concentrações de cinemas, teatros, lojas, museus e, claro, bondes. Os bondes elétricos em São Paulo existiram por 68 anos. 18. O Memorial da Paz de Hiroshima, com 74 anos de diferença. Junto com Nagasaki, foram as únicas cidades destruídas por uma explosão nuclear no mundo. Cerca de 93% da infraestrutura da Hiroshima foi devastada pela bomba, matando 70.000 japoneses instantaneamente. Ao longo dos próximos meses, a radiação faria outras 100.000 vítimas. 19. Nova York foi fundada em 1624 pela Companhia das Índias Ocidentais Holandesa. Antes da chegada dos europeus, havia cerca de 100.000 indígenas em 80 centros populacionais diferentes em Nova York. Para isolar-se dos nativos, os neerlandeses assentaram-se em uma ilha, atual Manhattan. 20. Uma trincheira com mais de 100 anos conservada na Bélgica, da Primeira Guerra Mundial. Na foto, um sargento indiano a serviço do Império Britânico, parte dos fuzileiros de Lancashire. Em 1914, os alemães invadiram a região belga de Flandres para chegar até a França. 21. A Avenida Paulista foi inaugurada em 1891 como uma rua residencial para a elite. Era uma região rural a 1 quilômetro do centro da cidade, muito espaçosa para comportar carroças e bondes. Em 1894, recebeu saneamento e, em 1900, pavimentação. 22. A Estação Ferroviária de São Brás foi inaugurada em 1884. Era conectada à Estrada de Ferro de Bragança, a primeira ferrovia construída em solo amazônico e a primeira em território paraense. Possuía 222 quilômetros de extensão, ligando as cidades de Belém a Bragança, no Pará. Como aumento do consumo de automóveis, foi destruída em 1964 para dar espaço a rodovias. 23. A Batalha de Verdun foi a mais longa da Primeira Guerra Mundial. Durou 10 meses, custando a vida de mais de 800.000 soldados. A campanha foi uma tentativa dos alemães de invadir o nordeste da França, utilizando minas terrestres, gases tóxicos, metralhadoras e tanques. 24. Em 1980, a cidade de São Rafael foi inundada para comportar a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Na cultura local, tornou-se conhecida como a Atlântida do Sertão. Naquela época, o município tinha em torno de 8.000 habitantes, mas apenas 3.000 viviam na cidade.
25. Esse era o Colégio Stella Matutina, hoje um prédio comercial e uma agência do Bradesco. Construído em 1913 em estilo neerlandês, era uma réplica da ordem religiosa Servas do Espírito Santo, com sede nos Países Baixos. Foi projetada em 1913 pelo arquiteto francês Arthur Royer. Inicialmente funcionava como um internato feminino. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada por essas fotos incríveis. Esperamos que você tenha apreciado tanto quanto nós explorar essas transformações surpreendentes ao longo do tempo. Lembre-se, o mundo está em constante evolução, e essas imagens nos lembram da incrível capacidade da humanidade de moldar seu ambiente e escrever novos capítulos na história. Se você se encantou com alguma cidade ou lugar em particular, deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco as suas impressões. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos próximos episódios repletos de descobertas e histórias fascinantes. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo.